Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos a mais um Recruit Talks. O formato aqui de podcast novo para o Recruit Talks, que é um conteúdo, né, que a Recruit aí lança todo mês, ou sempre que dá, para falar sobre os assuntos que fazem parte ali do mundo do RH. Esse é um formato novo ainda, formato de podcast. A gente já fez o Recruit Talks em formatos de webinar, abertos, fechados, lives. E esse formato agora de podcast é um formato mais novo. Mas não menos importante, até porque tem uma pessoa muito importante para a Recruit aí, que é meu convidado de hoje, que é o Clayton Pedro. Clayton, ele é Managing Partner da FastX4 e ele é investidor serial em HR Techs. Então, nada melhor... pouca gente conhece melhor o mercado de RH, tecnologia para RH, startups para RH, soluções. Então a gente vai falar um pouco aqui como essas coisas estão evoluindo, de onde elas vieram, para onde elas vão, qual é o teu papel nisso tudo. Então, assim, acho que pra gente não me estender muito aqui, a melhor forma é você se apresentar, quem é o Clayton. É o Clayton Pedro, né? É um cara que é muito, enfim, querido por nós e um amigo e também, enfim, faz parte do conselho da Recruit aí. Mas hoje aqui você tá aí como pessoa física, vamos chamar assim. Então fala um pouco do teu histórico, da tua história, background, de onde você veio, como é que fez chegar aqui, como é que fez chegar a ser essa pessoa que conhece tudo de HR Tech. Tá bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Patrick e time Recrutaí. Bom dia, boa tarde e boa noite aí para a audiência aí, vocês que estão nos assistindo também. Eu, falando um pouco assim da minha história, eu sou engenheiro eletrônico, né? Estudei engenharia eletrônica, me formei na USP em São Carlos, comecei a minha vida programando robôs de solda numa unidade de componentes automotivo da General Motors, né? E depois eu acabei ficando nessa unidade por 9 anos, né? Trabalhando como engenheiro de manufatura, engenheiro industrial, engenheiro de qualidade. Carreira industrial mesmo. Carreira bem industrial. Comecei realmente como, né, aquele trainee ali, na época, programando robô de solda. Depois eu fui crescendo ali. E depois eu fui para a Natura, onde eu fiquei também mais 9 anos trabalhando na Natura. Na Natura já, numa ampliação de escopo, eu já comecei a atuar mais na área de gestão. Eu fui para estratégia. Tive uma passagem, acabei sendo expatriado. E trabalhei 4 anos em Buenos Aires, cuidando da Latam. Aí tive uma breve passagem por planejamento comercial. Sim. E depois eu acabei indo para a BRF para ser diretor internacional de gente e cultura da área internacional da BRF. Aí a família sai nessa época, já casado com uma filha que nasceu em Buenos Aires, inclusive. Nasceu lá e com 4 anos a gente acaba mudando para Singapura. E meu papel era cuidar de Ásia, Europa, Oriente Médio, África. E aí foi Mas foi da Natura para a BRF que houve esse jump para RH, né? Exatamente. Na verdade, na Natura, a área de estratégia, gente, gestão, sustentabilidade, ela fazia parte de uma única vice-presidência e eu atuava mais na área de gestão, processo, planejamento estratégico. E na BRF, sim, aí eu sou convidado para sentar na cadeira mais de people, de cultura, né, e cuidando dessas regiões, né? Então foi um período também de muita fusão, aquisição, para mim foi uma... Tá falando que eu acho que ali estamos em 2014, né? Eu acho que então a minha carreira ela começou assim com uma atuação mais local. Depois eu fui para uma atuação mais regional de América Latina. Com a BRF vem já um escopo muito mais global, né? Sim. E aí a gente volta para o Brasil depois de quase 6 anos fora. E aí início de 17 eu sou convidado para liderar o RH da 99, que acabou se tornando aí o primeiro unicórnio brasileiro. Exato. E depois de 99 eu vou para a TIE, também como vice-presidente de gente e gestão, a TIE Von Hatt.
Nessa época você já fez a transição completa, né? Você já é... Nessa época, aí o que acontece? Eu sempre digo que eu tive uma breve passagem pela 99, mas ela foi muito impactante no sentido... Eu percebi que o mundo tinha mudado ali, né? Eu até então conhecia eu falava por exemplo, né, quando você falava na época de planejamento estratégico, eu falava de um autor, né, ou de uma filosofia. Quando eu entro no 99, eu vi que a garotada tinha uma outra referência, né? Era Steve Blank, eram outros autores. Então eu fui vendo que ali eu percebi que o mundo tinha mudado, né? E aí eu falei, nossa, acho que eu tenho que colocar a sandália da humildade e aprender e reaprender. Acho que o mundo mudou, mas eu não tinha mudado, né? Eu não tinha acompanhado essa evolução. Aí em 18 eu resolvi fazer uma imersão ali no Vale do Silício. Na verdade, fui fazer um curso em Stanford para líderes de RH na época. Aproveitei para ficar uns 10 dias a mais, uma semana a mais, para visitar esse ecossistema todo de HR Techs, as techs, né? HR Techs, para quem não sabe, são as startups, né, que estão trazendo inovação ali, né? Em RH, né? São empresas de tecnologia que trazem muita inovação. Então eu fui ali visitar aceleradoras, eu fui visitar fundos, eu fui visitar escritório da Culture Amp, que é uma HR Tech que já é um unicórnio australiano, que eu conheço também os fundadores, eu já tinha uma admiração grande. Então eu aproveitei para me enfronhar nesse mundo todo acho que aquilo mexeu demais comigo, né? E na volta para o Brasil foi um ponto de virada, foi um ponto de inflexão. Eu acho que na minha vida profissional, aí eu volto muito para o Brasil meio que acho que eu tiro uma conclusão dessa história toda, que era assim: para você impactar e mudar o sistema, você precisa sair do sistema. Né? Ou seja, se eu quisesse trazer um impacto maior para as organizações, para as pessoas, era melhor eu sair do que continuar atuando como líder de RH. Né? E o sair significava eu investir meu tempo e dinheiro investindo para fomentar esse ecossistema de HR Techs. Que estava nascendo ali nessa época. A verdade, ele já estava, acho que nasceu no Brasil ali em torno de 2013, 2014, mas ele estava ainda começando, né, a acelerar essa história em 2018, e aí eu começo a fazer investimentos, ainda pessoa física, né, primeiro foi a Culture Rocks, depois eu investi na Pin People, e aí eu conheço a FESA bem aí em 2019, né? O grupo já tinha a intenção de montar uma área de inovação, de fomentar a inovação, entrar em tecnologia. A marca X4 já estava criada, e aí eu decido entrar como sócio para poder liderar essa prática dentro do grupo. Então eu acabei me tornando um sócio ali desde o final de 19. E aí com a FESA, né, com a X4, a gente criou um veículo e a gente vem investindo. A gente continuou esse movimento que eu vinha pessoa física, a gente começa a fazer então como pessoa jurídica, né? Aí a sequência foi, a gente investiu na Trilho, e foi logo ali, foi bem na pandemia, a Trilho foi uma empresa criada no início de janeiro de 2020, a gente entrou em maio, foi bem no meio do caos, né? Timing. Exatamente. Depois a gente acabou... Minto, eu errei. A primeira que nós investimos, na verdade, foi a Vi Benefícios Flexíveis, que hoje foi adquirida pela Suaio. Que hoje é a Suaio. Né? Que hoje é a Suaio. Né? Foi a primeira que a gente investiu, e depois de um ano ela foi adquirida. Foi um movimento assim, estrondoso, o crescimento. A pandemia meio que catapultou muito forte aquela companhia. Depois, sim, investimos na Trilho. Aí nós conhecemos vocês também em 2020, mas daí o investimento foi lá para 21, outubro de 21, na Recrutaí, do Porto Digital de Recife, que a gente ficou muito feliz em sair um pouco de São Paulo, né? E a última foi a Visio, que praticamente nasceu dentro de casa, que é de People Analytics. Então hoje eu tô, meu tempo ele é dedicado a isso, né? A ajudar essas companhias a crescerem. O que tu acha que é o teu papel atual, né?
fala um pouco aí da tua história e de como ela foi mudando ao longo do tempo e realmente essa coisa de você ver um profissional hoje de RH, mas quando olha ele é formado em engenharia, isso não é nem tão incomum, né? A gente até vê isso acontecer demais, pessoas que são de RH hoje, mas eles migraram na área. Então é muito legal saber essa tua história, enfim, a história é bem rica. Obrigado. Tava no início ali, pegou o início ali dessas coisas que foram acontecendo e foi bem rápido realmente. Mas me conta agora qual é o teu papel atual, né? Você ali como manager da X4, você com as startups ali que você já investe ou atua diretamente. Como é que tá qual é o dia a dia do Clayton agora? Né? O que é que você está olhando no momento aí? O que é que você está se sentindo melhor? Enfim, o que é que tu acha? Qual o papel que você tem hoje que você se sente melhor? Tá, eu acho que uma parte do meu tempo eu estou dedicado eu atuo no conselho, né, dessas companhias todas. Meu papel é muito acho que tem um papel como conselheiro de ajudar a pensar a estratégia, acho que tem um papel de ajudar a pensar governança, acho que tem um papel, pelo meu histórico de relacionamento também com empresas, relacionamento com RHs, tem um papel de ajudar a vender, a abrir portas, né? Melhor dizendo, eu acho que eu sou mais um abridor de portas do que uma pessoa que está vendendo ali, né? Cada startup tem seus times próprios de vendas, mas a gente está sempre abrindo portas, e tem um outro papel que é conexão também com fundos, na hora que a startup ela está no momento também de pedir investimento, de pedir recurso, né, e dessa expansão mais acelerada, tem um papel também de conexão com fundos. Então, e claro, tem um papel que nunca termina, que é esse papel de estar com o radar ligado. Sim. E olhando assim, qual é a próxima, ligada, né? Qual é o next curve, sabe assim, exato. Né? Então a gente está sempre olhando, a gente está sempre olhando o que vai, né, o que está crescendo e de repente vai entrar numa curva mais de estabilização e qual vai ser a próxima curva. E sempre conversando, por exemplo, eu acabei de voltar do Startup Summit de Florianópolis, eu passei a semana inteira lá. Né, olhando isso, né, olhando todas as novas startups que estavam ali, que foram premiadas. Tem muito startups nascentes lá, muitas startups nascendo. Exato. Eu tive em outubro do ano passado na Web Summit em Lisboa, também olhando o que é novo, né, e é impressionante como assim, acho que das 3.000 startups, as 3.000 tinha algo já de inteligência artificial, né? Como uma assim, olha, eu acho que é por aqui, né? A próxima onda, mas enfim, olhando tudo isso. Então tem um papel também de estar com o radar ligado e ficar olhando quais são as próximas tecnologias que tem esse poder, talvez, de disruptar, de mudar uma indústria, de trazer inovação, mesmo que seja uma inovação incremental. Então, acho que é a nova onda, né? Qual é a nova onda? Então, um papel disso, de estar olhando novos investimentos também. Então, acho que é um pouco disso. Eu ia falar de AI, mas, assim, você puxou aí, assim, qual é que tu acha... Vamos tentar, assim, colocar num time frame ali a evolução das HR Techs, né? Tá. Onde é que elas começaram e onde é que elas estão indo, e aí a gente... Aí depois fala um pouco de IA, porque talvez seja nova onda, mas assim... Conta um pouco aí como é que tu enxerga essa evolução. Pode ser Brasil, pode ser mundo. Deixa eu começar a falar do mundo, então, mais Estados Unidos, Pronto, porque eu faço uma proxy com o Brasil. Tá? Eu acho que quando você olha a indústria de softwares para o RH, e aqui falando de uma indústria B2B, né? Ela nasce ali na década de 90. Então, assim, o primeiro ATS, que é o Taleo, por exemplo, ele é de 95, 94, se eu não estou equivocado. Né? O primeiro PMS, o primeiro LMS, é toda dessa década de 90, digamos assim, isso nos Estados Unidos. Né? Depois de 10 anos, o RH ele começa a falar, olha, não dá para ter um fornecedor de recrutamento e seleção, outro fornecedor de onboarding, o outro de avaliação de desempenho, o outro de desenvolvimento, o outro de desligamento, o outro de folha. Isso é uma loucura para administrar, né? E para integrar tudo isso na jornada. Eu preciso que alguém integre. Então o RH, os executivos de RH nos Estados Unidos começaram a sentir falta desta integração da jornada. E aí surgem, na década seguinte,
os primeiros sistemas integrados de talent management, né? Então aí, por exemplo, os HRMs, né? Os HRMs, o Success Factor é um exemplo bem dessa... Acho que é o maior exemplo. É o maior exemplo dessa época, né? Aí o que a gente vê, né? É consolidação, né? A consolidação vem nos 10 anos seguintes, e porque aí começam, na verdade, então eles nascem separados, aí integra, aí começa uma consolidação dos sistemas integrados. Isso foi na década seguinte. Sim. E aí a gente chega ali em 2010, já com mobile, já com rede social começando forte, já com cloud ainda não tinha começado, talvez, mas a gente começa nesse início ali de 10, o mundo começa a assistir, os Estados Unidos, o mercado americano, começa a ver o seguinte, o mercado de software de RHs, ele está mega concentrado. Ele tem poucos players. Exato. Então você pega SAP, você pega uma Oracle, você pega esses grandes todos, né? E esse movimento acontece aqui no Brasil também. Quem liderou essa consolidação aqui foi a própria TOTVS, né? Então você vê que... E TOTVS surgiu, assim, nascedor da TOTVS é também RM? RM. Todos RM, depois eles vão acoplando uma parte de RH. Não, mas a RM começou muito com a RM Folha, né? Com a RM Folha. Então, é verdade, você tem razão. Então, assim, se você pegar, você tem razão. No início... Foi no RH. Meio que no RH. Foi no RH, assim, depois foi para o negócio, depois... e hoje tem a suíte completa, com a microsiga, exatamente. Engraçado isso, né? Exatamente isso. Aí o mundo vê, então, ainda em 2009, 2010, que assim, o mundo software está praticamente desassistido, porque está tão concentrado, são fornecedores excelentes, mas são caros, não é qualquer empresa que consegue pagar, eles são, de certa forma, difíceis, né? E tem uma certa lentidão para customizar, e aí os empreendedores percebem esse gap no mercado e começam, então, a surgir as HR Techs. No mundo e no Brasil, elas começam a surgir ali em 2011, 2012. Aqui no Brasil, as primeiras, é 2013. Você tem 13, 14, você pega o Money, que foi um dos primeiros softwares de gestão de desempenho. ATS foi a do Marcel, do amigo Marcel, que é a Kenobi, né? E vários foram surgindo nessa época, aqui também no Brasil, né? E aí a indústria, isso também coincide com, digamos, o nascimento da indústria de venture capital no Brasil, né? Perfeito. E aí essas duas coisas, uma coisa alimenta a outra, né? E a gente vê um crescimento muito rápido desse ecossistema de techs, né? de startups, e aí fintechs, HR techs, whatever tech, a gente vê isso num movimento muito forte até ali, antes da pandemia estava vindo muito forte. Quando veio o lockdown, todo mundo achou que há um período de dúvida e tudo isso é catapultado, é catalisado pela pandemia. Todos os negócios digitais, né, são catapultados. E a gente, ali você imagina, dinheiro também, 190 bancos centrais do mundo inteiro injetando dinheiro. Né, e tudo isso uma boa parte disso vai para investimento de risco, né, de venture capital, e isso catapulta todos os negócios. Então, até ali 2022, todo mundo... É impressionante o crescimento, né? Quando chega ali, final já de 22, 23, a gente começa no Brasil ver a primeira queda dessa indústria, a primeira dificuldade, né? Do venture capital como um todo. Não só de HR Tech, como um todo, né? No Brasil... O inverno, né, que chama, né? O inverno das startups. Aí no Brasil, você pega que, assim, de 2013 até hoje, essa curva foi exponencial. Hoje no Brasil, o último censo, pegando aqui da Liga Ventures, o censo de 2023, é mais ou menos 340 HR Techs hoje no Brasil, e elas estão bem distribuídas entre todos os subsistemas. Né? Então eu acho que os Estados Unidos... Já tem. Tu acha que o Brasil importou? Vou só pegar um gosto. Tu acha que o Brasil importou bem esses conceitos que foram criados nos Estados Unidos? Ou não? Ou faltou em algum momento uma certa tropicalizada ali, ou pensar um pouco, não? Ou não? Tu acha que as HR Techs já nasceram muito com a mente brasileira, mas só
puxando o que interessava, o que achava que era ganho real. Porque a gente sabe que tem muita... A gente pega muita cópia, né? Cópia é o lookalike que chama, muita gente chama, né? Eu vou fazer o X-like aqui no Brasil, né? Vou fazer o Success Factors no Brasil. Vou fazer o, sabe? A gente viu muito isso, ainda existe, mas eu acho que existe menos agora. Mas assim, no início ali, você acha que aconteceu muito isso, ou a gente soube tropicalizar bem ali, entender bem a realidade, porque é muito diferente a realidade, né? Assim. Eu vi de tudo. Eu vi realmente empreendedores fazendo essa estratégia de copiar, digamos assim, ir para os Estados Unidos ou eventualmente Israel, China, olhar o que estava lá e trazer para o Brasil, mas sem essa preocupação de entender qual é o nível de maturidade que estava o RH no Brasil, né, para poder fazer a tropicalização, né? Então, e eu vi também empreendedores já um pouco mais maduros, cautelosos, no sentido de entender qual é a dor local e usar o que tem lá fora como uma fonte de inspiração, mas desenvolver algo muito mais para cá, para o mercado brasileiro. Então, eu vi já essas duas coisas acontecendo nesse período que eu tô, que é curto, né? Desde 2018, eu já vi tudo isso acontecendo, né? Mas eu acho que assim, o Brasil, o RH das empresas no Brasil, eu acho que ele está... Vamos, se a gente pensar falar em ATS, sim. Primeiro ATS, né? ATS são as plataformas de seleção. Tá? São as plataformas de seleção que trazem, digamos assim, eles automatizam, né? O processo seletivo, quase que um nível básico de um processo totalmente manual, é um primeiro estágio assim, de automação, né? O ATS mais básico, digamos assim. Então você pega lá os primeiros, né? Os primeiros foram assim. Então, o Taleo lá nos Estados Unidos, 95, você pegar o primeiro Keynote no Brasil, que foi em 2014, que tem uma defasagem, o quê? Quanto dá isso? 30 anos, 35 anos? Quer dizer, anos. Então você vê que tem ainda, então a gente vê que a maturidade dos RHs no Brasil, e quando eu falo Brasil, é importante que o Brasil não é a Faria Lima. Não, claro. O Brasil é muito maior do que a Faria Lima. Né? E quando a gente olha o Brasilzão... Mais diverso, né? Ele é muito mais diverso. Você tem empresas em diferentes estágios, obviamente, de maturidade, em adoção de tecnologias para o RH. E quando a gente compara, eu acho que o Brasil está uns 10, 15 anos ainda defasado em relação aos Estados Unidos na adoção de soluções de tecnologia. Claro que esse gap ele tende a diminuir de maneira mais acelerada, né? Porque o mundo está muito interconectado, então as coisas estão chegando muito rápido, mas o fato o fato é que a gente tem que estar atrás, isso é fato. O que eu fui experimentando em algumas HR Techs porque todo mundo tem, né, tem um sonho de fazer um produto, né, e esse produto ele vai por si só. O que eu fui vendo em algumas HR Techs os próprios RHs das empresas pedindo para a gente consultoria, porque eles precisavam de um passo antes. O produto estava muito sofisticado. Para o RH naquele momento, para aquela empresa. Então, olha, dá um passo aqui, me ajuda, me treina, põe uma consultoria, me desenha o processo antes de vir apenas só com o produto, entende? Então, eu acho que o Brasil vive... O Brasil ainda vive esse estágio, né, que eu vejo muito. Mas, por outro lado, assim, o Brasil eu vejo o Brasil como isso como uma oportunidade gigantesca, né? Nós somos um dos maiores mercados de benefício corporativo no mundo, né? Então, por exemplo, a gente é uma indústria de 150 bi de dólares, se eu não estou equivocado o tamanho do mercado, ou 150 bi de reais, acho que 150 bi de reais, né? Porque o PAT acelerou, né? Fez com que a gente se tornasse o principal mercado de benefício corporativo no mundo, né? A gente tem apenas um unicórnio quando fala em HR Tech no Brasil, que foi, digamos, a Gympass, que a gente ainda é uma linha tênue entre HR Tech e Fintech, digamos assim. Exato. Mas como ela vende para o RH, eu considero que ela é uma HR Tech. O único unicórnio, enquanto os Estados Unidos tem mais de 50. Né? Assim, então, e essa maturidade, né, dos RHs por que tu na acha companhia. Assim, né? A gente falta unicórnio HR Tech por conta... É isso da maturidade ou realmente ainda é tamanho de mercado, ou os dois? Assim eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que ainda... acho que o mercado é gigantesco,
né? Mas o eu acho Brasil é muito grande. o mercado, pois é, o Brasil é muito grande, né? Eu acho que é muito recente a nossa história ainda de adoção de software, de tecnologias no RH. Então eu acho que é uma questão de tempo para isso começar a acontecer. A própria maturidade dos nossos fundos, né? Os venture cap no Brasil é algo muito novo, né? Enquanto os Estados Unidos é uma indústria já de, né, décadas, né? Então eu acho que os fundos estão chegando à conclusão também que no Brasil, para dar uma porrada, a junção de produto e serviço, ela pode fazer muito mais sentido que uma coisa ou outra, do que só produto, né, ou só consultoria, né? Então, eu acho que tem uma conjunção de maturidade dos fundos de venture capital, do mercado e do RH. Eu acho, mas isso está evoluindo muito rápido. Então, eu acho que é um mercado, eu vejo como muito promissor. Mas tu acha que o mercado, assim, o comprador hoje no RH, ele é quem? Quem é essa persona, assim? Quem a gente conseguiria, difícil dizer, óbvio, dar uma persona só, mas tentar fazer um exercício aqui. Quem que seria a persona compradora hoje do RH nas empresas, por exemplo? A gente está falando de empresas grandes, enterprises. Vamos começar por elas, né? A gente falou dessas grandes empresas, o comprador, o tomador de decisão, geralmente é o vice-presidente, é o diretor, é o número 1, é o CHRO, basicamente. Você acha, né, que ele sente a dor ali para... O time dele, acho que todo mundo sente a dor, mas Sim. ele é o decisor, né? E a decisão dele é influenciada por usuários e pelo time dele que está olhando essas soluções. Mas ele tem a caneta na mão para decidir nessas grandes empresas, né? Quando a gente vai para empresas médias, né, que ainda tem um RH, muitas vezes isso está na mão do CFO também, não está apenas na mão do RH, geralmente está na mão do CFO. Porque às vezes o RH está abaixo do administrativo. O RH está junto com finanças. Ele é uma linha de custos ali. Exato, né? ainda a visão ainda de custo, né, talvez, então o RH acaba se reportando para finanças e essa decisão está com o CFO, né? E nas empresas menores, né, SMB, aí a decisão está com o dono. Aí não tem RH, essas companhias de 50 funcionários, até 100 funcionários, você acaba não tendo ainda um executivo de RH. Quem decide é o fundador, é o dono, é o empresário, que alguns têm mais sensibilidades para o tema e eles gostam, eles vão lá e eles tomam a decisão de colocar. Então eu acho que em função do tamanho da empresa, da complexidade, você vai variando essa persona aí. A quem tu acha que é mais difícil de vender? É mais difícil vender para o dono, para o CFO, para o diretor de RH, assim? Que é mais difícil não, assim, mas o que você acha que já está chegando no nível de exigência que, né, que necessita ali, tem mais referência? Quem é que você acha que hoje é o comprador que ele é um desafio maior assim, para as HR Techs? Olha, eu acho que as grandes empresas, para mim, ainda é uma venda mais complexa, é uma venda mais lenta, é um processo decisório mais... Porque você acaba competindo também com softwares globais, né? Essas empresas têm... Porque a oferta é tão grande para... A gente não está sozinho no mundo. A gente não está sozinho no Brasil, né? Então, essas empresas, elas têm acesso ao mercado do mundo inteiro. Exato. Né? E você tem algumas multinacionais brasileiras, então você vai competir com players de todo o globo. Então, a competição aí, para mim, é muito feroz. Nesse nível, ela é mais complexa, né? Então, é super mais difícil, na minha visão, vender para essas grandes corporações. Mas tu acha... Então, vou pegar aqui de novo o gancho, porque você tá me dando muito gancho, tá, pessoal? Tá me dando muito gancho aqui. Mas assim, o gancho que eu vou pegar é o seguinte. Você acha que a gente já consegue competir de igual para igual, as HR Techs brasileiras, com o que vem de fora, Estados Unidos, Europa, enfim, Ásia? A gente já consegue competir de igual para igual ou ainda não? Você falou, eu acho que como RH, a gente ainda tem um gap, né? O que acontece lá versus o que quando chega aqui. E as ofertas? Acho que a gente tem aqui e acho que a gente encontra lá. Como é que tá isso? Tá no mesmo nível? Onde é que a gente tá? Eu acho que as primeiras HR Techs que dominaram o Brasil, porque geralmente o passo é assim, você domina um país, depois você vai para uma região, geralmente o Brasil... vai para a Latam, porque Sim. segue aqui os países aqui da América Latina, então as empresas acabam traduzindo as suas soluções para o espanhol e depois o próximo movimento é global, o inglês para o mundo inteiro, né? O que eu sinto é que
E vice-versa. A empresa americana, por exemplo, ela nasce lá nos Estados Unidos, ela vai para os países que falam inglês no mundo inteiro, claro. E depois ela tenta bater aqui, né? Mas quando ela encontra... Mas elas não têm tido muita... Por quê? Isso que eu ia falar, porque quando ela chega aqui no Brasil, primeiro, ela tem que falar português, ela tem que montar um time aqui. Então, esse processo de internacionalização é difícil para os dois lados. Difícil para os dois lados. Então, eu acho que as HR Techs que entendem do cliente brasileiro, que sabem jogar o jogo aqui e que tem uma solução super boa, elas têm tudo para dominar aqui o Brasil e não deixar com que as grandes soluções entrem aqui, né? Então, a gente tem visto isso. Várias HR Techs que blindaram o mercado brasileiro e grandes players globais não conseguem entrar. Porque é uma decisão também que ele vai ter que traduzir, ter time aqui e tal, não sei o quê. Daí ele fala, pô, mas a minha rentabilidade em real compensa ou eu vou para um país que tem uma rentabilidade também mais parecida em aqui, dólar, né, não sei o quê. Então o Unit Economics não fica tão favorável e essas empresas acabam não vindo, porque né, aquela história que o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é para brasileiros, então a turma acaba não vindo. Mas, então tem todos esses fatores que eu acho que fazem parte do jogo, mas eu queria acreditar mais ao mérito dos fundadores brasileiros, porque... Mais do que essa barreira mais do que essa barreira, eu acho que está muito mais mérito desses empreendedores brasileiros que entendem o consumidor legal, que ouvem, que entendem a dor. E eles são ágeis para resolver essa dor. É verdade. Enquanto que o gringo, até ele entender, até ele aprender o samba, já foi, entendeu? Então, eu acho que é um pouco dessa que eu vejo que as HR Techs brasileiras, elas estão crescendo muito bem no país. Né? O que eu vi, assim, quando, pelo menos assim, eu vi principalmente nos anos 2000 ali, que ainda não existia o conceito de HR Tech, né? Mas existiam softwares de RH, né? Eu já empreendia nessa área, eu tinha um software de RH já nessa época. E o que eu fui... E naquela época ainda eram softwares mais procedurais, né? O software para RH, você tinha a folha de pagamento, você tinha o ponto eletrônico, você tinha essas coisas procedurais e normal também, isso toda empresa tem que ter. Obrigatório. Mas a gente via a barreira dos entrantes de fora muito com a questão da legislação. A questão da legislação é que era a barreira. Folha de pagamento tem muito a ver com a legislação de cada país, né? Não dá para fazer um software global, assim, eu vejo os softwares globais de folha, eu falo, cara, esses caras são bons, porque é muito difícil. Você imagina, sei lá, tem que entender uma DP da vida, sei lá, é muito complexo demais, né? Principalmente a brasileira também, que acho que é uma das mais complexas do mundo. Cara, é um squad de advogados e profissionais de tecnologia, tributarista, tudo isso para poder fazer os troços, né? Mas assim, eu acho naquela época era isso, olha, é legislação, entre aspas protege a gente, né? Mas depois a gente foi vendo que não, né? Começaram essas outras HR Techs, e a gente tá falando disso, em 2011, 12, 13, 14, e ainda assim poucos entrantes, realmente. Então, provavelmente é a questão realmente de mercado e também cultural. Sim. Né? Então, provavelmente eles não enxergam uma avenida tão aberta ali, né? Pra fazer isso. E o B2B no Brasil é diferente, realmente também, né? Do B2B fora. A gente já teve experiências nisso, né? A gente já deu clientes globais, né? E todo o processo é muito diferente, né? O que eu vejo muito às vezes, uma parceria global. Então, por exemplo, a SAP tem uma parceria global, estou dando SAP aqui como exemplo, tá? Sim. Poderia ser Oracle ou qualquer outra grande. Ela tem uma parceria já global com uma HR Tech e ela está aqui no Brasil e quando ela vende o RP dela, acaba podendo até dar de brinde, né? Ela dá de brinde essa solução, né? Isso eu vejo acontecer, né? Mas a solução por si, sem o suporte, sem a área comercial, sem aquela manutenção do dia a dia, ela acaba sendo menos competitiva do que a HR Tech que está aqui respirando, vivendo e cuidando daquele cliente. Foi por isso que a gente decidiu fazer implantações presenciais no nosso ICP. É isso. Né? É isso. O ICP da Recruit a gente faz implantações no cliente, a gente está junto, a gente quer conhecer ele. É muito difícil né, fazer isso. Acho que tem um pouco dessa... É o processo. Eu vejo essas grandes tentando entrar no Brasil. Elas primeiro tentam com parceiros locais para poder, digamos, tatear o mercado e colocar a marca. Depois que dá certo isso, aí eles decidem
vir com o escritório, com a força total. Acho que assim, o último nível é quando decidem, por exemplo, desenvolver aqui localmente, né? O último nível mas tu acha que vai ter... Eles podem entrar por compras, né? Eles podem entrar por M&As, né? Eles podem também entrar. Isso também eu vejo entrar. Isso também eu vejo. Por M&A, que foi o caso próprio da Suaio. Foi por caso né? Que ela adiantou alguns anos quando ela decide comprar a Vi Benefícios para já, né? Já chegar aqui. Chegando com um produto super bom tal, e depois, então, e foi exatamente essa estratégia. Então, eu acho. A gente vê isso também. Na verdade, eu até achava. Talvez tenha sido o inverno das startups. Mas eu achava que estaria mais acelerado esse processo de chegada deles por M&As. Mas a gente viu poucos, né? Eu acho que o que a gente está vendo agora, falando só de HR Techs, é um aumento de M&As nesses últimos 2 anos, porque o dinheiro ficou caro, né? Até para juntar, né? Exatamente, o dinheiro ficou caro para você pegar investimento, etc. Então, uma solução é somar, juntar e criar uma empresa maior, tal. Então, isso a gente está vendo muito. A condição, a crise, entre aspas, ela criou um ambiente mais favorável para esse M&As entre as HR Techs. Ao mesmo tempo que o mundo é cíclico, né? Os RHs no Brasil começam a sentir a dor que o americano sentiu lá atrás. Assim, olha, eu preciso ter menos fornecedores, as coisas mais integradas, porque no final do dia eu preciso ter um People Data Lake em um lugar só. Porque hoje o Brasil tem em média, as empresas em média têm 8 softwares de RH e estão todos desintegrados. Né? E isso é um grande problema, porque... Exato, a informação acaba se perdendo. Um mundo onde o dado é o novo petróleo, né? O RH vai precisar ter dado para poder conseguir fazer a experiência do colaborador, né? E ir para o próximo nível. Né? Então, isso vai forçar também esse M&A, de certa maneira. Eu acho que a gente vai ter esses M&As realmente, e quem fizer, o problema vai ser realmente como aproveita as sinergias, porque se não aproveitar também o M&A não... Né? Foi um M&A de número, mas não de... Né? Mas eu acho que essa coisa que você falou é muito interessante mesmo, porque essa coisa de vamos ter um software só integrado, depois não, aí vem essa onda. Aí depois de um tempo a gente vamos começar a ver quem resolve melhor as dores. Isso. E aí essa palavra desintegra, né? Desintegra. Você vai se separando. Aí depois, agora vamos juntar de novo. Então acho que isso são ondas. São ondas, é cíclico. Ondas, é cíclico. Mas eu acho que a junção agora é diferente no seguinte sentido. Porque então, antes você acha que está indo agora para esse momento de vamos juntar tudo de novo? A gente está indo para juntar na jornada, mas o juntar para mim é o seguinte: eu mantenho as empresas diferentes nas suas especialidades, no back-end, mas o front-end, o usuário, ele tem uma experiência fluida como se ele estivesse num único ambiente. Para mim, este é o juntar. É diferente de eu construir de início um sistema único, totalmente integrado. Eu quero dizer o seguinte, entendeu? Eu boto a Recruta aí no recrutamento de seleção, depois eu boto uma outra no onboard digital, depois eu boto uma outra, só que tudo isso vai estar integrado por APIs no back-end, né? Só que o usuário lá da empresa, ele vai ter no front-end, ele tem a experiência de um ambiente que vai ser lá, inclusive, pode ser o nome da empresa, o software lá da empresa. Não precisa nem chamar. Não, claro. Eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Porque... Fala. Termina, porque eu tenho uma provocação aí. Porque eu acho que isso que vai acontecer porque é o seguinte, se a gente voltar a integrar numa coisa só, de novo fica lento, paquidérmico e perde a profundidade da empresa que é nicho. Então, né? Era esse meu ponto. Então, Como é que encaixa, então, assim, por exemplo, a gente tá chegando na era, já vou juntar aqui com o que eu ia falar, assim, a gente tá chegando nessa era dos vamos criar sinergias, vamos juntar. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que as soluções vão se separando à medida que elas vão, porque vão surgindo, né, outras que são super especializadas ou têm uma inovação. Então o cara ele prefere partir para a inovação separada, porque ele vai ter ganho ali, do que ficar com a integração. Ele fala, não, eu tenho mais ganho separado porque, sei lá, essa empresa X aqui criou uma inovação Y. E aí, se a gente tá na era da IA generativa, como é que encaixa, então, essas duas coisas, né? Porque a gente tá na era, eu acho,
Então, concordo demais com você. As pessoas estão começando a olhar para, não, pô, vamos, pô, eu quero um fornecedor único, eu quero, né? Eu quero meio que eu quero sentir que eu tenho um sistema, né? Isso. Mas ao mesmo tempo a gente tá vendo as coisas explodirem de novas ideias e essas novas ideias vão pipocando. O cara fala, pô, mas eu preciso daquilo ali que só aquela startup tem. E como é que eu faço, né? E na minha visão, e eu queria saber o que é que, pra você, o que é que muda, né? Com a IA generativa chegando e essa dinâmica, como é que ela vai ficar? Vai dar pra manter as duas coisas ou não? Né? Porque eu concordo demais com você. Eu tô vendo isso acontecer, mas ao mesmo tempo tem uma outra coisa aqui chegando que os caras vão falar, pô, mas eu preciso ter esse software, porque esse software vai automatizar a minha vida e vai mudar totalmente. Então como é que fica? Respondendo a primeira parte da pergunta, eu acho que a solução não é voltar a ter um único fornecedor. Sim, monolítico, né? Que vai ter monolítico, que é um único sistema. Não é SAP de novo. A solução não é voltar para o SAP ou para o Oracle, não é isso. Eu acho que a solução é você ter uma arquitetura de sistema onde esteja muito clara a jornada do colaborador, né, e cada uma das etapas, e você vai plugar, né, nessa arquitetura as empresas especialistas. Você precisa ter, na verdade, um orquestrador. Pronto, você tem que ter um orquestrador do RH que está olhando para isso e colocando, porque eu acho, assim, porque aí indo para a segunda parte da pergunta, a IA só vai potencializar isso. E ela tem digamos assim, ela pode obsoletar as soluções do agora muito rapidamente. Muito rápido. Né? Muito rápido. Então, mas por isso que eu gosto o orquestrador, ele tem que organizar essa arquitetura como se fosse as peças do Lego, que tem a flexibilidade para tirar uma peça e colocar outra muito rápido, sem comprometer o todo. Por isso que eu gosto da estratégia de dividir a jornada nos subsistemas e falar quem é o melhor fornecedor deste aqui, desse especialista, quem é o melhor desse. E eu integro tudo por API no back-end, tá certo? Agora, no front-end, para o colaborador, ele tem experiência que é um software só. Não tem ninguém fazendo isso aqui, quem tá falando, por enquanto, aqui no Brasil. Não tem, acho que ainda não tem ninguém fazendo, mas quem fizer vai sair na frente, entendeu? Eu acho que essa que é o que vem por aí. Agora, assim, a integração... O que a gente tá falando é meio que quase como um sistema à parte. Isso. Mas que seja o backbone... Pronto. Do RH. É isso. Do que é um sistema dos subsistemas do RH. É isso. Agora, a principal integração dessa história toda está nos dados, que hoje não existe. Então, quando eu passo a fazer isso buraco, né? Nessa orquestração, me permite construir o meu People Data Lake, depois você enriquece com outros dados e aí você está pronto para começar a fazer, de fato, o People Analytics e fazer os algoritmos de predição e fazer a experiência do colaborador. Porque olha só, o marketing está na frente. Eu gosto muito de provocar os RHs fazendo com que eles olhem para marketing. Né? Se a gente olhar, o marketing evoluiu muito nos últimos 10 anos numa coisa chamada experiência do cliente, Customer Experience. Então, eles mapearam a jornada do consumidor, né? Eles captaram os dados de cada um desses consumidores, né? Então, ou seja, eles entenderam a fundo, né, a minha necessidade, quem é o Clayton o que eu consumo, o que eu gosto, o que eu não gosto. E eles me impactam o tempo inteiro com produtos, serviços e fazem a minha experiência ser incrível. E fazem e me colocam um NPS o tempo inteiro para eu falar assim, pô, tá legal, não tá legal, corrige. Né? Vou te dar um exemplo, né? Eu comprei recentemente um carro da BYD, né? E eu estava indo para o clube. E aí, detalhe, quando eu comprei esse carro, o carro é um computador sobre rodas, né? E quando eu peguei esse carro na concessionária, ele tinha um único problema para mim, né? Para poder ligar o celular, acredito ou não, precisava de um cabo. Eu falei, como assim, né? Um carro tão tecnológico, eu preciso de cabo ainda. Ah, veja, é porque a gente ainda não está com acordo com a Apple Car. Eu não conseguia conectar no Apple Car, basicamente. Tá. E não estava pronto esse troço todo. Saí com o carro concessionária usando um cabo. Né? Bom, passados acho que 2 meses, e a turma falou assim, a gente está vendo isso para resolver e tal. Passado aí 3 meses, eu estava num sábado de manhã, acho que é domingo, não sei, chegando no clube, né? E aí eu sou impactado. Tem um app, né? A empresa tem um app
que inclusive você permite você ligar, desligar, fazer um monte de funções do app no carro. Sim. E eu recebi um push. Eu estava fazendo academia, recebi um push. Olha, responde aí uma pesquisa de NPS. Era domingo de manhã. E aquelas perguntas básicas, o NPS. Sim. E eu dei lá minha nota 9, né? E embaixo tinha comentários. Eu falei, olha, minha única insatisfação é que eu tenho que usar um cabo, cara, para poder conectar a porra do celular, né? Acho que não faz sentido, meio né? anacrônico. Não faz sentido. Olha, uma semana depois, na semana seguinte, eu estou estacionando o carro, vem um pop-up no painel dizendo, olha, você precisa, nós temos uma versão nova do software. Quando você desligar o carro, tenha certeza aí que esteja com 25% da bateria, que vai para poder fazer o reset do software. Aí fiz lá o reset, adivinha o quê? Já tinha entrado a funcionalidade que não precisava mais do cabo. Então, você percebe, isso para mim é a experiência do cliente na veia, tá certo? Então, o marketing conseguiu avançar muito nessa agenda. Agora, quem deveria ser os primeiros clientes das empresas? Seus colaboradores. Então, essa visão para dentro de casa é a experiência do colaborador. Agora, para fazer isso, eu preciso ter dado. Eu preciso conhecer o Cleiton, o Patrick, eu preciso conhecer todas as pessoas no detalhe, né? E não tratar mais as pessoas como na era industrial nós tratávamos, como todo mundo, padronizado. O nome, CPF, o cargo o one fits all, o departamento. Né? Você pega benefício, a gente dá o mesmo benefício para uma menina de 23 anos que estava ingressando no mercado de trabalho, ou com uma menina de 65 que estava saindo. Pô, pessoas em momentos totalmente diferentes de vida, de carreira, com necessidade diferente, tratar totalmente igual. Então isso não tem mais. O RH não pode olhar mais para a pessoa e ver a ficha de registro. Isso então, não existe. É outra coisa. Então vai sair na frente o RH que começar a construir esse data lake, esses dados. Então a integração desse software, dessa arquitetura que a gente falou, esse orquestrador, ele tem que pensar nisso, né? Para conseguir ir para o próximo nível de EX. E aí qual é o segredo de grandes culturas? É a habilidade da empresa de conectar o Customer Brand Experience com o Employee Brand Experience. Essa foi uma das maiores lições que eu tive nesse curso em Stanford, tendo como exemplo o que a Zappos construiu. Ou seja, a empresa ela tem uma cultura única quando ela conecta a experiência que os seus clientes têm com a marca com a experiência que os colaboradores têm com a marca. Isto é um dos grandes... É o DNA das Zappos, que é um grande case de cultura. Sim. Então, eu acredito muito que... E como é que entra a experiência do candidato aí? O candidato... Ele entra aí antes, né? Ele está um pouquinho antes, né? Mas ele faz parte... Mas ele faz parte também do primeiro contato com a marca, com a companhia. Então, ele já tem que ser tratado como um cliente, né? Também. Né? Então, até porque se ele não for aprovado no processo seletivo, você quer que ele continue sendo consumidor, seu cliente. Então, você tem que tratar ele muito bem. A gente fala isso direto, a gente fala, cara, né? O candidato aqui que está entrando na tua marca, ele é teu cliente, você não pode... Você tem que pensar isso, cara. Ele literalmente, assim, sei lá, varejo, etc. O cara, muitas vezes, ele foi deixar um currículo lá, ele foi se inscrever na tua vaga, mas ele compra de você. É isso. Sim, ele é seu cliente, muitas vezes. E aí, falando um pouco mais do impacto de AI, assim, que eu estou estudando, estou aprendendo, eu não sou que nem vocês da Recrutaí, que já são conhecedores profundos desse tema, e, aliás, por isso que a gente decidiu investir lá atrás em vocês, né? Mas o que eu estou aprendendo? Né? Engraçado que eu estava estudando engenharia, né? Comentei que eu estudei engenharia eletrônica com você. Em 1995 já tinha aulas e teses de mestrado e doutorado na universidade sobre redes neurais, que já era o precursor de inteligência artificial. A inteligência artificial se chamava basicamente redes neurais. Bom, isso. Então, o que eu vejo? Né? Que com o ChatGPT, e agora Gemini e outros, todo mundo começou a visualizar o que é isso na prática, mas algo que já está aí há 30 anos. Né? E essa inteligência artificial, a aplicação desses conceitos, eu acho que já estão aí, né? Já estão difundindo, já estão sendo usados, e a gente vai ver cada vez mais aplicações nesse sentido. Né? Então eu chamo que essa parte de AI, que é o AI do dia a dia, digamos assim, onde a máquina é uma ferramenta que nos permite, ela não nos substitui, mas ela nos permite fazer melhor aquilo que a gente já faz. Né? Então, ou seja, ela traz muita produtividade, basicamente. Então, eu acho que isso aqui está havendo já uma explosão, a gente vai ver em todos os campos. Né?
O que me preocupa mais, e isso que eu estou tentando já com o radar ligado, ver quem está saindo, é o que eu chamo aqui de AI Game Changer, né, que vai mudar o jogo, que é a máquina sendo a gente, substituindo a gente. Eles chamam de personification. A máquina como médico, a máquina como psicólogo, a máquina como fisioterapeuta, a máquina como qualquer coisa. Então, isso eu acho que vai mudar o jogo. Eu acho que tem 30% hoje do mundo focado nisso. 70% do mundo hoje está usando AI e aplicando, ainda entendendo para fins de produtividade, né? Agora já tem 30% que já está nesse, que eu acho que vai mudar o jogo e vai trazer inovação disruptiva, está aí. Então eu estou tentando... É isso que você está olhando, né? É isso que eu estou olhando. Isso que eu estou começando a olhar, tentando entender o que tem, o que isso vai impactar no RH. Minhas grandes apostas estão aí. Você falou um pouco, depois, enfim, a gente pode falar um pouco da relação, né? Você fez a Recruit aí, né? Mas eu acho que esse foi um insight que a gente teve ali no começo, que assim, a gente olhou e falou, putz, é por isso que eu continuo achando, tá? Que se tem uma vertical que vai ser profundamente impactada por IA generativa, essa é recursos humanos realmente, tá? Porque é difícil encaixar, muito difícil encaixar uma complexidade humana, vamos dizer assim, dentro de um tabelão que era como se criava, se você tivesse se fosse treinar um algoritmo de machine learning mais clássico ali, né, até 2019, 20, se você tiver, é como se você tivesse 1000 data points, é como se você tivesse lá uma planilha com 1000 colunas ali tentando identificar a pessoa, né, em alguns aspectos ali daquela pessoa. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente nem perto. Então a gente sempre achou, não, pô, tem que ser por linguagem natural. Assim, tem que ser um modelo. E a gente não tinha ideia de modelo de linguagem grande, mas tinha ideia que, cara, ele tinha que ser muito grande para conseguir entender as nuances. Então, assim, a própria comunicação é cheia de pequenas nuances. Né? Uma palavra ela muda se ela estiver, né, atrás de outra. E o que ele quis dizer mudou. E aí, como ele quis dizer mudou o intuito e a comunicação final. Então a gente sempre foi lá atrás e falou, não, tem que ser processamento de linguagem natural. Tem que ser processamento da linguagem natural. Porque as relações são feitas de, né, linguagem, né? Seja escrita, seja falada, né, linguagem corporal, mas assim, a linguagem é cheia de nuances, né? E aí a gente falava, pô, mas parecia que às vezes a gente tava falando meio sozinho, né? Não, pô, vai ser linguagem natural. Cara, não funciona, sei lá, não presta, não, sabe? Mas não, assim, a gente começou a perceber que isso simplifica muito a vida do outro lado, né? Assim, quando um candidato, ele pode simplesmente ser ele mesmo, né, respondendo perguntas, se ele pode ser ele mesmo respondendo uma entrevista, se ele pode ser ele mesmo... Porque a máquina vai conseguir vai conseguir entender o que ele está querendo dizer, e daí eu vou conseguir extrair o que o RH precisa, aí o processo fica mais natural. E vai ser assim com recrutamento e seleção e com N outros processos que antes ficavam totalmente desconectados de dados que realmente podiam fazer diferença, né, na seleção. É tão interessante isso que você está falando. Você sabe como é que eu faço, ainda analogicamente, para saber quando uma nova pessoa se conectou ou não na empresa? Eu percebo. Se ela já se integrada, se ela está integrada, sabe o que eu noto? Quando ela passa, pode notar, quando a pessoa entra numa companhia e ela não está integrada ainda, ela se refere à empresa sempre na terceira pessoa. Ao invés de nós, né? Você, porque vocês. Quando ela fala nós, e é um clique, é quando ela já se viu, ela se vê como parte da tribo. Perfeito. Então, isso é natural. De linguagem natural pura. Isso é natural pura. Então, percebe? Então, eu acredito muito no que você está falando. Eu acho que para medir comportamentos humanos, eu acho que vai isso já é o presente e isso vai ser cada vez mais o futuro. A gente, né, acho que tem um desafio, obviamente, sempre de LGPD, eu acho que a questão toda, o limite para mim da AI está nessa interface com lei de proteção de dados, com ética, com essas coisas todas, mas é um caminho sem volta. Mas assim, para a gente terminar, porque a gente está meio que quase no fim aqui, passando o horário, mas se a gente concorda aí que realmente isso é um sistema de tecnologia, né?
que vai mudar muito o RH, quais são os subsistemas de RH que você acha que vão que estão prontos aí para essa disrupção, assim, ou para serem mudados aí né, por conta dessas novas tecnologias de IA generativa, assim? Qual seria a tua aposta, pelo menos? Hoje a minha grande aposta seria, até acompanhando o que vem acontecendo nos Estados Unidos. Então, nos últimos 10 anos, nos Estados Unidos, a disciplina, o subsistema que mais cresceu foi de People Analytics. Então, imagina que essa disciplina ela nasceu dentro de remuneração e benefício, porque é a turma do RH que lida melhor com números, é a hard parte do RH. Os planilheiros do RH. Os planilheiros do RH. Depois isso ganhou tanta relevância que aí as empresas decidiram montar uma estrutura focada só com People Analytics. Nos 4 últimos anos, essa disciplina estourou. Né? E a gente vê até alguns unicórnios, né? Focados em People Analytics lá nos Estados Unidos. E agora a gente vê uma junção, essa disciplina, olha que interessante, a disciplina sai do RH e ela vai direto para o presidente. Sabe por quê? O presidente descobriu o valor que tem uma coisa chamada Business Analytics, que eu conecto business com people. Tem valor absurdo nessa história. Claro. Então a gente... Pessoas geram dados o tempo inteiro. Então quando eu conecto isso com business, isso tem muito insight, tem muito valor, né? Então essas empresas já perceberam isso. Então a gente vê que essa função, ela migrou para o presidente, tão importante que ela é. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Então eu acho que olhando para frente, eu acho que essa é uma aposta que eu tenho, a questão toda aqui de People Analytics, ou qualquer outra startup que tenha, que a gente falou aqui, de inteligência artificial, AI, e a própria Recruitaí, para mim é uma grande aposta, né? Eu acho que quando a gente conheci vocês ali em 2020, final de 20, né? Por intermédio de um amigo em comum, e aí a gente foi ali, né, namorando, foi se conhecendo, mas a decisão de investir, ela veio muito acho que por um trio de founders muito complementar, né? Ou seja, tinha um CTO que já conhecia de RH, né? E que já estava enfrunhado em inteligência artificial, né? Que a gente está vendo explodir isso agora, mas vocês estão, desde o início de vocês já tinham isso, e a gente sabe que, e eu acabei aprendendo, né, que o Porto Digital de Recife, ali tem muito talento. Eu arrisco dizer que é a região do Brasil que tem mais talento que conhece de inteligência artificial, porque é uma galera que, da mesma forma que eu comentei de redes neurais, é uma turma que estudava redes neurais lá atrás. Né? Então, Silmeira foi para então é uma turma para mim que saiu na frente naturalmente. Então eu acho que é uma conjunção disso com uma fundadora, uma cofundadora que também foi do RH, que está em operações, com um cofundador que tem um time comercial bacana. Então, time de founders muito legal. Eu acho que uma solução já empoderada por inteligência artificial lá atrás, né? Não é uma coisa que agora todo mundo virou o hype, mas já atrás a gente já tinha visto isso. Então, falou, opa, já tem essa tecnologia. E num nicho num modelo de negócio que complementava a oferta da FESA como um todo, porque a FESA, de certa forma, oferece contratação para altos executivos, médio executivo, a gente nunca teve nada para público operacional volume. Então, a tese da Recruitaí de ser volume hiring, né, voltar para o operacional, isso nos agradou muito. Eu acho que a junção dessas coisas todas fez com que a gente... E eu sigo apostando demais, porque a Recruitaí, ela vem mostrando esse crescimento todo, acho que porque o mercado, acho que tudo, inovação é uma coisa, né? Timing é a coisa mais importante, né? Se você, eu estava vendo, tem inclusive um TED Talk que fala disso, né? O fator que mais importa para uma startup é a questão do timing. Não é capital, não é timing. Se você erra o timing, se você for muito cedo ou muito tarde, você dança, né? E eu acho que a Recruitaí está num timing muito certo de ter tido essa sacada de botar a solução dela simples, com inteligência artificial, ao mesmo tempo humanizada. Então, acho que a Recruitaí, para mim, também aqui não é porque estamos aqui não, mas sempre foi, eu acho que é uma grande aposta. Tanto é que vocês viraram Endeavor agora aí, parabéns. Verdade. Valeu, obrigado. Na verdade, estou até meio sem jeito aqui, pessoal, porque eu vou ter que acabar aqui, acabou o nosso tempo.
Mas, Cleiton, muito obrigado. Você sabe que é um cara importante aí para a história da Recruit aí, pelos motivos que você falou e por outros que eu não falei, não deu para falar. Mas você está sempre acompanhando aqui a gente e não seria diferente. Eu tenho que trazer você para vocês contar um pouco da tua história, do que está fazendo. E a gente ter esse papo legal sobre o que é HR Tech, de onde elas vieram, o que elas comem e como é que elas se desenvolvem. Então, valeu, brigadão. Eu que agradeço, Patrick. Obrigado, pessoal. Bom, ficamos por aqui. Estendeu um pouco, mas eu não imaginava que ia ser diferente, tá? Com o Cleiton aqui, acho que o papo é longo e se brincar a gente vai ter que fazer mais uns 3, tá? Mas obrigado a você que ficou até agora. Espero que tenha gostado, aprendido um pouco, mas entendido um pouco mais sobre como é que está o mercado, onde é que ele está indo e quais são as apostas ali de pessoas que estão investindo, né, em HR Techs para o futuro. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.